Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como se preenche a ficha de atividade rural aqui no imposto de renda, tá? Então nós vimos aqui na ficha de atividade rural, dados do imóvel explorado. Então aqui a gente vai apresentar onde que a gente está usando a atividade rural, em qual propriedade, tá ok? Então só aqui no Brasil, tem Brasil e exterior. Então só vem aqui dar um novo, o código da atividade, então a gente vai escolher qual tipo de atividade que a gente pratica lá naquela propriedade, tá ok? Então, agricultura. O nome da propriedade vai chamar Fazenda Santa Inês. Localização. Localizado rodovia X, KMX do município X. Então você vai colocar a localização dela aqui. O NIRF é como se fosse o IPTU da fazenda, tá? O código dela. Então todas as propriedades ela tem o NIRF, tá? A área em hectares, tá? Então a gente vai usar 24,5 hectares e a participação. Então, na propriedade, como ela é muito grande, pode acontecer de pessoas utilizarem mais de uma atividade naquela propriedade, tá? Então, vamos supor que 70% ele usa para agricultura e 30% para pecuária, tá? Então, 70% a gente vai usar aqui para agricultura. E qual a condição de exploração? Tem esses 6 campos aqui. Então, propriedade única ou posse é quando eu sou o dono, né, da propriedade, ela está na minha posse. Condomínio, por exemplo, condomínio o pessoal utiliza muito para uma cooperação. Então, por exemplo, a gente tem cana, tá? A gente planta cana e eu tenho os transbordos, tenho colhedora, mas eu não tenho plantadeira, não tenho equipamento para jogar veneno, então uma outra pessoa tem. Então a gente faz um condomínio e a gente se ajuda, tá ok? Parceria, tá? Parceria eu acho que é a mais utilizada hoje em dia, que quando uma pessoa ela é dona de uma propriedade, porém ela não tem nenhuma exploração, mas vem uma outra pessoa e vira um parceiro dela. Então por exemplo, aí tem feito contrato, tudo certinho, e tem uma porcentagem pré-definida. Por exemplo, a pessoa que vem de fora, tudo que ela produzir ali naquela propriedade, 10% é meu. Então, isso é parceria, tá? Arrendamento é igual aquele aluguel mensal que a gente paga todo mês, mas como se você alugasse por período, né? Então, é tipo um aluguel. Aí a propriedade comum ou casal não precisa explicar, é óbvio, e tem outros tipos que não estão listados aqui. Então a gente vai atuar como propriedade de posse mesmo, mas só que isso aqui não altera nada em nenhuma nesses outros campos, tá ok? Então nessa fazenda aí a gente usa 70% para cultivo de cana e 30% para pecuária. Fazenda Santa Inês, localizado rodovia X, KMX, cidade X. O NIRF, ela tem 24 hectares e é 30% para pecuária, tá? Então tem como também você utilizar de terras aqui no exterior, tá? Então, código de atividade, o nome da fazenda, a localização, tamanho em hectares, participação e a condição de exploração. Mesma coisa, tá ok? Então, vamos voltar aqui. Receitas e despesas. Já deixei algumas receitas e despesas aqui preenchidas. Então, como que é feita essa apuração, tá? Da seguinte forma. Toda receita, toda nota fiscal que eu emitir para pessoa jurídica ou para PF deve ser colocada aqui como receita, e todas as despesas é tudo que eu gastei com a fazenda, com aquela propriedade que tem a comprovação fiscal, tá? Então aí vai entrar
produtos que eu comprei, vai entrar, por exemplo, se eu comprei um trator, ele soma aqui como uma despesa, tá? Se eu comprei o trator naquele ano, ele é uma despesa apenas no ano que eu comprei, tá? Isso é muito importante. Comprei um trator de 150 mil reais. Então, comprei em 2020. Só nesse ano de 2020 que ele vai ser despesa, tá? Nos outros anos não. Então, aqui eu reconheço como uma despesa. Aí, funcionários são despesa, tem tudo que você de fato gastou, aí teve de custo, tudo que você tem uma comprovação fiscal, ele serve como uma despesa aqui para nesse campo, tá? Então aqui nós tivemos 3.800.000 de receita e 2.800 de despesa, tá? Nós vamos aqui para a apuração do resultado. Aqui na apuração tem dois tipos de você apurar o resultado, tá? Um é pelo limite de 20%, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a receita bruta, tá? Então, a receita bruta 3.800.000 e vai fazer vezes 20%. Então, 760 mil. 760 mil é a minha base de cálculo, tá? Então, a base de cálculo para o imposto de renda é de 760 mil. Mas eu também posso usar pelo resultado, tá? Então, o resultado é o seguinte: receita bruta 3.800.000, despesa de custeio 2.800. Então, eu tive um resultado de 1 milhão, certo? Até esse momento não está compensando eu usar pelo resultado, compensa eu usar pelo limite, tá? Que eu vou pagar menos imposto. Porém, tem um outro campo que a gente vai utilizar aqui, que é saldo de prejuízo anterior. Vamos supor que nos outros impostos de renda você tenha acumulado aí 500 mil de prejuízo de anos anteriores, tá? Então eu tenho um prejuízo acumulado aí de outros anos de 500 mil reais, tá? E isso é muito comum nos primeiros anos que você começa a ter atividade rural, que é onde custeia, onde você compra todo o seu equipamento, que você faz investimento, ele costuma dar prejuízo, tá? Então, como é por safras, aí as próximas safras tendem a ter lucro, tá? Depende da cultura que você estiver fazendo. Então, eu tenho um saldo acumulado aqui de 500 mil de prejuízo e eu vou utilizar todo esse saldo de prejuízo. Opa, 5 milhões não. 500 mil. Então, aqui, pelo resultado, eu consigo utilizar os 500 mil, tá? Então, se eu tinha 1 milhão de lucro, utilizei 500 mil de prejuízo, então meu resultado é 500 mil. E acaba aqui pagando menos imposto. Aqui tem os outros campos que, quando você adianta, faz um adiantamento aí, recebido por conta de venda para entrega futura, você pode preencher aqui, e também de receita de produto entregas em 2020, tá? Então esses campos aqui também servem para você utilizar para deduzir, tá ok? Vamos para a próxima ficha, movimentação de rebanho. Aqui apresenta todo o tipo de pecuária, né, que você poderia ter, os mais comuns e outros. Então, de bovinos e búfalos, vamos supor que a gente tinha um estoque inicial de 30, a gente comprou 50, nasceu mais 25, a gente consumiu e teve perda, né, acabou morrendo 10, e eu vendi 90. Então, aqui é mesmo tudo o que aconteceu. Então, tinha 30, comprei 50, nasceu mais 25, perdi ao consumir 10 e vendi 90. Me sobrou um saldo de 5. Isso serve para qualquer um desses campos, tá? Vamos para os bens. A questão, a partir do momento que você já começa a ter bastante venda, tal, é necessário ter informar quando é bovino, informa lá o GDA, então lá tem toda essa movimentação, tá ok?
Aí questão de GDA é um assunto para um outro vídeo. Bens de atividade rural. Então aqui eu consigo descrever quais são meus bens, tá? Mesmo que eu tenha comprado no CPF, no meu CPF, quando faz parte da atividade rural, eu preciso lançar aqui. Então vamos supor, eu comprei aqui tem um prédio lá, então prédio, galpão para guardar os equipamentos. Aí você coloca toda a dimensão aqui do galpão, tudo certinho, e o quanto você gastou, quanto que valeu. E isso para todos os bens que você tiver, tá? Então a gente vê que tem bastante coisa, prédio, galpão, estábulo, cerca, né, que usa muito, eletrificação, culturas permanentes, né, produtos estocados, tratores, veículos, tal. Então aqui você consegue preencher tudo certinho, tá ok? Todos os bens que você tem. Então recapitulando, tudo que faz parte dos bens rural, você não preenche aqui na ficha de bens, tá ok? Bens direitos, ele é preenchido aqui em bens da atividade rural, tá ok? Dívidas, então aqui acontece muito, né, de início de uma nova cultura, quando você vai iniciar a atividade rural, de você pegar empréstimos com banco, né, investimento. Então seria o seguinte, empréstimo Banco do Brasil para cultivo de cana. Então em 31/12/2019 eu devia 200 mil e agora em 2020 eu devo 100, tá? 100 mil. Então assim vai para todos os tipos de empréstimo, de custeio, de investimento que você tenha. Então esses campos são que a gente utiliza para preencher a atividade rural. Aqui importação AR é o mesmo que a importação de ganho de capital, de carnê-leão, tá? Que é onde a gente pode ir preenchendo mensalmente todas essas informações, tá? Então lá a gente consegue preencher mensal tudo isso e depois só vir importar aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida aí pode comentar. Espero que vocês curtam e compartilhem. Um abraço e até mais.